galerinha, tudo bem? Hoje a gente não tem aula ao vivo, mas tem essa aula gravada que a Prof fez com muito carinho para vocês, tá bom? Vamos lá? A aulinha de hoje vai ser sobre matemática. Nós vamos abrir nossa apostila lá na página 127, onde nós estamos falando sobre frações. Só que hoje eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de conseguir encontrar as frações equivalentes. Essa maneira é chamada de MMC, mínimo múltiplo comum. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Então vamos descobrir como funciona? Lá na página 127, está dizendo assim: outro modo de somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Existe outra maneira de efetuar a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes. Para isso, é preciso saber calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, dos denominadores. Para encontrar o MMC entre 5 e 10, por exemplo, devemos efetuar a decomposição desses dois números simultaneamente. Vamos ver como funciona? Primeiro, dividimos os números por 2, que é o primeiro número primo. Vocês estão lembrados da nossa aula sobre números primos? O número primo, ele é chamado assim quando ele é divisível somente por 1 ou por ele mesmo. Então, neste caso, o primeiro número primo que nós temos é o 2. O 2 eu só consigo dividir por ele mesmo ou por 1. Então, eu vou usar ele. Se o número, então, for divisível por 2, a gente coloca o resultado embaixo da divisão. Se não for, a gente repete. Como assim? Pronto, estou confuso, não estou entendendo nada. Vamos olhar aqui do lado. Aqui a gente tem já o exemplo montadinho para a gente conseguir entender melhor. Então, aqui eu quero descobrir qual é o mínimo múltiplo comum dos números 5 e 10. Eu coloco um ao lado do outro, separadinho por vírgula, e passo um tracinho aqui do lado. Aí eu vou colocar o primeiro número primo, que eu consigo dividir tanto o 10 como o 5, ou um dos dois, tá? Nesse caso, o primeiro número primo que eu tenho é o 2, e eu consigo dividir pelo menos o 10 pelo 2. Então, eu coloco o 2 aqui desse lado, e aí eu sei que o 5 não é divisível, então eu vou repetir ele aqui embaixo. Já o 10 é divisível por 2. Se eu fizer 10 dividido por 2, vai dar 5. Então, eu coloco o 5 aqui embaixo. Quando todos os números tiverem um quociente igual ao número 1, aí a gente finalizou. Neste caso, eu ainda não cheguei no número 1 aqui, ó. Eu tenho 5 e 5. Então, eu vou verificar qual é o próximo número primo. O próximo número primo que nós temos é o 3. Só que o 3 não dá para dividir, nem o 5 eu não consigo dividir por 3, então não serve. Depois do 3, o próximo número primo é o 5. O 5 eu já consigo dividir, né? Então, eu vou colocar o 5 aqui do lado e vou fazer 5 dividido por 5, que dá 1. Aqui eu também tenho outro 5. 5 dividido por 5, 1. Agora sim, ó, reparem que chegamos ao número 1, ao quociente 1. Ou seja, eu não consigo dividir mais. Eu já cheguei aqui no máximo que eu conseguia. O que eu vou fazer? Eu vou olhar os números primos que eu coloquei aqui deste lado, desse risquinho que nós fizemos. Nesse caso foi o 2 e o 5. Então, eu vou multiplicar um pelo outro. 2 vezes 5, 10. Aqui desse lado eu estou mostrando, ó, o MMC do número 5 e do 10, que foram os números que a gente usou para fazer o MMC, é igual a 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, o menor múltiplo comum entre o 5 e o 10 é o próprio número 10. Se a gente observar lá na tabuada do 5 e na tabuada do 10, o número que aparece tanto em uma como na outra, o primeiro número igual que aparece nas duas é o 10. Ainda está um pouco difícil? Vamos ver então agora usando as frações para a gente entender melhor como funciona esse processo. Aqui nós temos a continha 1/3 mais 1/4. Percebam que os denominadores são diferentes. Lembrem-se
que quando nós temos denominadores diferentes, nós não podemos simplesmente somar, porque vai dar errado a continha. Primeiro a gente tem que achar a fração equivalente. Nós poderíamos ir multiplicando até achar as frações equivalentes, mas com o MMC vocês vão perceber que é muito mais rápido a gente encontrar essa fração equivalente. Então a gente faz o seguinte: eu tenho as minhas duas frações aqui, denominadores diferentes. Eu pego os dois denominadores e faço o MMC, que a gente aprendeu agora há pouco. Então eu coloco lá o 3 e o 4, separado por uma vírgulazinha aqui para eu não confundir. Passo um tracinho aqui do lado e começo a fazer a minha decomposição, ou seja, começo a dividir pelos números primos. O primeiro número primo que eu tenho é o 2, e eu consigo dividir, pelo menos o 4 aqui, ó, dá para dividir por 2, não dá? O 3 eu sei que eu não consigo, mas o 4 sim. Então, eu coloquei o 2 aqui do lado e faço 4 dividido por 2, 2. O 3, que eu sei que eu não consigo dividir por 2, eu coloco ele aqui embaixo de novo, vou repeti-lo. Se eu olhar, eu consigo ver que eu ainda consigo dividir por 2, porque esse número aqui, ó, é divisível por 2. Então, eu coloco o 2 aqui de novo. Enquanto eu conseguir dividir, eu vou repetindo o mesmo número primo. Então, eu faço 2 dividido por 2, 1. O 3, que eu já sei que não dá para dividir, eu continuo repetindo ele aqui embaixo. Depois, quando eu olho esse resultado, eu percebo que já não dá mais para dividir por 2. Aí eu vou ver qual é o próximo número primo que eu consigo dividir. Neste caso, é o número 3. Então, eu vou colocar o número 3 aqui do lado. E eu faço 3 dividido por 3, 1. Aqui, eu só vou repetir o 1 aqui embaixo, porque eu já tinha chegado no final, né? A gente sabe que quando a gente chega no 1, já não dá para dividir mais. Então, eu só repeti ele aqui embaixo. E aí, então, deste lado aqui, ó, eu fiquei com 2, 2 e 3. Eu vou multiplicar esses números. Olha aqui, ó, desse lado. O MMC do 3 e do 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu descobri que o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 4 é 12. Agora sim, eu posso fazer a minha continha, porque eu já consigo achar a minha fração equivalente, né? Então, ó, o denominador a gente descobriu que é 12. Então, agora a gente precisa encontrar as frações equivalentes. O que a gente vai fazer? Primeiro, ó, eu vou pegar a minha primeira fração, 1/3. Eu já descobri que o múltiplo comum é o 12. Então, eu sei que já tem um 12 aqui embaixo. Para descobrir qual é o número que vem aqui em cima, eu faço primeiro 12 dividido por 3, que vai dar 4. E aí, eu pego esse 4 e multiplico o número de cima. Então, 4 vezes 1, 4. Eu vou descobrir que a fração equivalente a 1/3 é 4 dozeavos. Depois, eu vou pegar a segunda fração da minha continha. Eu tenho 1/4. Eu já sei que o mínimo múltiplo comum é o 12. Então, eu faço 12 dividido por 4, que vai dar 3. Eu pego esse 3 e multiplico pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Então, a fração equivalente a 1/4 vai ser 3 dozeavos. Neste caso, aquela fração que lá no início era 1/3 mais 1/4, passa a ser 4 dozeavos mais 3 dozeavos. Agora, os meus denominadores são iguais. E aí sim eu consigo fazer a continha. Então, o 12 vai permanecer 12 e eu faço 4 mais 3, 7. Vamos resolver algumas continhas, para que fique um pouco mais claro essa explicação para vocês. Vamos lá? Nós vamos agora fazer alguns exercícios para que a gente consiga compreender melhor como fazer essa continha, que no começo parece ser bem difícil. Mas depois vocês vão perceber que basta seguir o passo a passo, que ela não é difícil. Então, vamos realizar uma de mais e depois a gente faz uma de menos. Vocês vão ver que o processo é igual, só muda que uma a gente vai somar e na outra a gente vai subtrair. Vamos começar com 2/3 mais 1/4. Então, a gente vai pegar minha luzinha aqui do lado. Ops, fiz errado. Vamos lá. 2/3
3, 1/4. Primeiro passo, eu vou olhar o meu denominador, tanto de uma como da outra. Nesse caso, eu posso verificar que os denominadores são diferentes. Então, primeiro eu preciso achar a fração equivalente. Então, eu vou primeiro fazer o MMC. Então, eu venho aqui e vou fazer o meu MMC. Ai, essa luzinha, viu? Aposto que vocês estão rindo da forma que eu estou escrevendo tudo torto, hein? Olha só. Vamos lá. MMC. Faz de conta que deu certo aqui a letrinha, hein? Vamos colocar. Eu vou tirar o MMC do 3 e do 4. Então, aqui eu tenho o 3 e vou separar pela vírgula e colocar o 4. Passei aquele meu risquinho aqui do lado. O meu primeiro número primo é o 2. Eu percebo que eu consigo dividir o 4 pelo 2, então eu posso usá-lo. Então, eu venho e coloco o 2 aqui do lado. O 3 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir o 3 aqui embaixo. Vírgula. O 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu vou pôr o 2 aqui. Agora, eu vou olhar e o 3 e o 2 eu ainda consigo dividir por 2, né? Porque eu tenho o 2 aqui, ó. Ele é divisível por 2. Então, eu continuo usando o meu número primo 2. Ops. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir, continuo repetindo ele aqui. Minha vírgula para separar. Agora, o próximo número primo que eu consigo fazer a divisão é o próprio número 3. Então, o 3 aqui. 3 dividido por 3, 1. Esse lado já tinha finalizado, só vou repetir o 1 aqui também, para ficar tudo certinho. Agora, eu vou pegar esses números aqui do lado e vou multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 3. Ops. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. Então, eu descubro que o mínimo múltiplo comum, neste caso, é o 12, né? Então, aqui, quando eu for achar a minha fração equivalente, eu sei que embaixo vai ser o número 12, que eu já descobri através do MMC. Então, vou colocar aqui o 12. Só que agora falta descobrir o de cima. O que eu faço? Primeiro, ó, essa fração corresponde a essa primeira. Então, eu faço 12 dividido por 3. Deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. 12 eu vou dividir pelo 3. Então, eu faço divisão. 12 dividido por 3 é 4. Aí, eu vou fazer, então, 4 vezes o 2 que está aqui em cima, que vai dar 8. Então, o número aqui em cima vai ser 8. Agora, eu vou pegar a minha segunda fração. 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu pego 3 e multiplico pelo que está aqui em cima. 3 vezes 1, 3. Agora que eu encontrei as minhas frações equivalentes, eu consigo somar. Lembre-se que quando a gente tem denominador igual, eu vou deixar o 12 aqui e vou somente somar os de cima. 8 mais 3, 11. Finalizei minha continha. Percebam que eu preciso seguir o passo a passo para eu não me perder. Vamos fazer uma continha de menos agora? Agora, a gente vai fazer uma continha de menos. Vamos seguir o mesmo passo a passo de quando a gente fez lá a continha de mais. Eu vou realizar essa daqui, ó, letra G. Vou colocar aqui na minha luzinha. Então, 12 sextos menos 7 quartos. Primeira coisa que eu observo. Nessa minha fração, os meus denominadores são diferentes. Então, a gente precisa fazer primeiro o MMC. Então, vou fazer o MMC.
Vou fazer o MMC dos dois números aqui de baixo, do número 6 e do número 4. Vou usar o primeiro número primo, que é o 2, porque eu consigo dividir esses números por 2, então eu uso 2. 6 dividido por 2 é 3, coloco 3 embaixo. 4 dividido por 2 é 2, coloco 2 aqui embaixo. Se eu olhar, eu ainda consigo dividir por 2, então eu coloco 2 aqui de novo e faço 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir, quando é assim, eu vou repetir ele aqui embaixo. Agora, o único número primo que eu consigo fazer a divisão é pelo próximo, que é o 3. Então, eu coloco o 3 aqui do lado. O 1 aqui eu já terminei, então só vou repetir ele aqui embaixo. 3 dividido por 3, 1. Agora, eu finalizei o meu MMC, né, de fazer aqui a decomposição. Eu passo, então, aqui para o lado para achar o meu mínimo múltiplo comum. Eu faço 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 3, o número 12, que coincidentemente foi o mesmo número que a gente achou lá na continha de mais, né? Vamos aqui. Então, agora eu já sei que o meu denominador vai ser 12, porque eu achei através do mínimo múltiplo comum. Agora eu preciso achar só os de cima. Então, eu pego 12 dividido por 6, dá 2. Então, eu vou fazer 2 vezes o 12, né, aqui de cima. Então, 2 vezes 12, 24. Agora, eu pego esse outro 12, divido por 4, vai dar 3. Então, eu faço 3 vezes o 7, que vai dar 21. Agora que eu achei as minhas frações equivalentes, os meus denominadores estão iguais. Agora é só eu fazer a minha continha. Então, o denominador continua igual e eu só vou subtrair os de cima. 24 menos 21, 3. Finalizei minha conta. Conseguiram entender melhor? Para a gente fixar bem o conteúdo, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios que estão nessa página. Então, a gente fez uma de mais e a gente fez uma de menos. Página 128. Vocês vão finalizar esses exercícios, vão fazer para treinar bem isso que a gente aprendeu. Então, vai até a letrinha M, ok? E aí, aqui na apostila de vocês, o espaço não é tão grande. Vocês viram que a continha, ela acaba ocupando um espaço até que grandinho, porque a gente tem que fazer o MMC. Então, façam a parte da continha no caderno de vocês. Façam toda a continha, MMC no caderno. Aí, aqui na apostila, vocês coloquem somente o resultado. Fica mais organizado dessa maneira e vocês conseguem colocar bem detalhadinho no caderno para não errar. Combinado? No roteiro dessa semana, além de colocar o link para essa videoaula, a Pro também colocou um arquivinho com alguns exercícios extras para vocês fazerem. Ok? Combinado? Então, pratiquem bastante, exercitem bastante e nos vemos na nossa próxima aula. Ok, turminha? Ah, não esqueçam também de revisar o conteúdo sobre números primos, múltiplos, divisores, porque esses conteúdos ajudam muito a entender melhor esse processo todo que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Treinem bastante a tabuada. Isso é uma dica para facilitar vocês quando forem resolver esses exercícios, ok? Um beijo, meus amores. Nos vemos amanhã.